Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you someone that truly wants to understand? Você é alguém que verdadeiramente quer compreender a revelação de Deus encontrada no Novo Testamento? Se você disser, sim, eu quero, sabe qual é a melhor maneira para se conseguir isso? Compreender a revelação de Deus no Antigo Testamento. Os dois testamentos trabalham juntos para que possamos entender de forma correta a verdade de Deus e sua mensagem para nós, de forma que possamos ser fiéis e aceitar suas bênçãos, tomando posse das promessas do reino. E aquelas pessoas que ensinam sobre isso querem desligar o Novo Testamento do Antigo Testamento, o que é uma coisa muito perigosa. E por que eu digo essas coisas? Vamos ver. Então, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26. Nós já completamos um estudo em que o Messias ensinava com relação aos últimos dias. Como estar prontos, a importância de estar preparado para aquilo que vai acontecer neste momento de transição, que é o momento de transição deste mundo para o reino milenar. Ele ensinou várias coisas com relação aos últimos dias. Agora, começando em nosso capítulo hoje, capítulo 26, veremos uma mudança, pois o Messias vai falar sobre a Páscoa. E a simples verdade é que, se formos entender sobre a obra do Messias como Deus quer que saibamos, a coisa mais importante pela qual ele entrou neste mundo para realizar quando veio a primeira vez é que tudo aconteceu dentro do contexto da Páscoa. E como veremos em algumas semanas, estamos falando da festa dos pães asmos. E se não entendermos sobre a Páscoa e a festa dos pães asmos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina com relação a essas coisas do Antigo Testamento, então não seremos capazes de compreender a revelação de Deus encontrada no Novo Testamento. Agora, vamos começar em Mateus, capítulo 26, versículo 1. Lemos aqui: quando Yeshua havia acabado de dizer todas essas palavras, e a quais palavras estamos nos referindo? Ele completou o ensinamento sobre o final dos tempos, como estar prontos e preparados para aquilo que deve acontecer. Então, depois dessas conclusões dos ensinamentos dos últimos dias, lemos que ele disse a seus discípulos. Agora olhe no versículo 2. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. Então está escrito, depois de 2 dias. Veja, nós aprendemos antes que este termo, por um lado, não tem significado, porque depois de 2 dias, e podiam ser 3 dias, 5 dias, 100 dias, 1 milhão de dias, a palavra depois não deixa muito claro. E qual é a mensagem? O que deveríamos entender sobre isso é o número 2. Ele queria usar o número 2 porque os números da Bíblia têm significado. Eles têm sentido. E normalmente o número 2, quando aparece na Escritura, fala sobre 2 opiniões diferentes, que geralmente estão em conflito, são divergentes. E veremos que, com relação à Páscoa, àquela Páscoa em específico, havia uma grande diferença naquilo que o Messias estava ensinando, o que ele sabia que iria acontecer e aquilo que os discípulos pensavam. Então está escrito, depois de 2 dias. Devemos entender então que haverá uma compreensão contraditória com relação à Páscoa entre Yeshua e os discípulos.
Olhem novamente nesse versículo todo, o versículo 2. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. E com relação à Páscoa diz: e o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Ou seja, para ser crucificado. Veja, há 2 coisas que precisamos perceber. A primeira é que, na Páscoa, se você não entender o que o Velho Testamento diz com relação à Páscoa, você vai perder uma grande mensagem deste texto. Em primeiro lugar, a Páscoa é um dia de preparação, ou seja, é a preparação para a redenção. Então, a Páscoa está ligada à redenção, a estar pronto para a redenção de Deus. A segunda coisa que nos é ensinado sobre a Páscoa no Antigo Testamento é que a Páscoa se refere à morte. Como assim? Você perguntaria, porque na Páscoa algo deve morrer. E há uma escolha. Pode ser tanto a Páscoa do Cordeiro ou do primogênito. É exatamente o que o livro do Êxodo, no capítulo 12, nos diz. Pegue o cordeiro, prepare-o adequadamente, traga-o para sua casa, onde ele fica por quase 5 dias. E no 14º dia do mês da primavera, Aviv, você deve matá-lo em Jerusalém. Vemos na primeira vez que era um costume no Egito. Então o cordeiro da Páscoa tinha que morrer. Veja, a morte. E se você não guardava a Páscoa, estas instruções, quem morreria? O primogênito. E o primogênito está unicamente ligado a uma herança. E você sabe por que isso é importante? Porque se não guardar a Páscoa, a herança de alguém será afetada. Ou seja, o que acontece quando alguém morre? A Páscoa é um dia que tem implicações que vão até o futuro. De fato, podemos dizer sem dúvida que a Páscoa tem implicações eternas. Mas aqui também percebemos um problema. Yeshua estava dizendo isso. Veja o quanto ele é específico quando diz: estamos a 2 dias da Páscoa, quando o Filho do Homem será entregue, ele será traído e, por último, crucificado. Tudo isso nos diz algo, que o Messias vai morrer. E lembre-se do número 2. 2 opiniões diferentes, contraditórias. Os discípulos não queriam aceitar, mesmo embora Yeshua muitas vezes disse que ele ia a Jerusalém para a Páscoa, e ele seria traído e entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes, anciãos e escribas. Mas, por último, ele seria crucificado, ou seja, ele seria crucificado por Roma, e depois ele morreria. Mas os discípulos nunca entenderam isso. Eles não queriam aceitar, eles não entendiam. E é por isso que o número 2 aparece nestas passagens. Então lemos: ele será entregue e morto, crucificado. Agora vamos olhar no versículo 3. Depois, o que significa naquele período de tempo. Quando essas coisas estão acontecendo, a próxima coisa que podemos esperar é exatamente o que diz aqui. Exatamente na hora que Yeshua estava pregando isso. Depois, vemos os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Eles estavam se aconselhando para que fossem se encontrar. Onde? No pátio do sumo sacerdote. A palavra pátio é uma expressão e pode também significar palácio, havendo algumas diferenças para se compreender esta palavra. Continuando, eles estavam na residência do sumo sacerdote chamado Caifás. Então, por qual motivo eles estavam se aconselhando? Olhe no versículo 3, onde diz que eles estavam se aconselhando por uma razão, para prenderem Yeshua. E observe agora a próxima palavra, que é uma palavra que significa de forma astuta, ou seja, traiçoeiro, não de forma justa, não de forma honesta. E eis que surge um problema.
já que isso traz muita luz sobre o texto. Estamos lidando com 3 grupos de pessoas. O primeiro, a liderança religiosa de Israel. No segundo, nós vimos os chefes dos sacerdotes e os escribas, que eram peritos da lei e da escritura em geral. E o terceiro também, os anciãos do povo. Fomos informados que eles se reúnem no pátio, ou seja, na residência, talvez no palácio do sumo sacerdote. E eles haviam vindo juntos para se aconselharem com um objetivo. Está escrito que eles poderiam prender, pegar Yeshua. E eles queriam fazer isso por meios enganosos, não de acordo com a verdade, o que fala sobre a corrupção que havia em Jerusalém pelos líderes espirituais. E o que eles queriam fazer? Olhe no final do versículo 4. Eles queriam matá-lo. Versículo 5. Mas eles diziam. Observe que o verbo usado na frase está no imperfeito. Sabe por que isso é importante? O tempo imperfeito fala de algo que começou e que continua no presente, ou seja, até aquele momento. Mas o uso do imperfeito antecipa uma mudança. Eles estavam falando e eles estavam dizendo, não durante a festa. Por quê? Para que não haja alvoroço, ou talvez um tumulto entre o povo. E por que essa preocupação? Tudo isso nos diz algo. Isso nos diz que Yeshua era popular naquela época. Muitas pessoas o estavam seguindo. Esse era o problema para a liderança judia. Eles estavam com ciúmes e não se preocupavam em usarem de dolo, malícia, trapaça, para poderem prendê-lo, pois tinham um propósito. Não era para descobrir a verdade, para ver se ele havia feito algo mesmo, ou que ele era culpado por algo e que merecia uma punição. Mas eles já haviam se decidido pelo dolo, pois eles queriam capturá-lo e matá-lo. E eles concordavam entre si. Nós não queremos fazer isso durante a festa. Que festa? A festa dos pães asmos. Tecnicamente, a Páscoa é apenas um dia, que é conhecido como o dia da preparação, de quando alguém prepararia o cordeiro e depois o ofereceria sobre o altar em Jerusalém, sempre depois da primeira Páscoa no Egito. E o que aconteceu no deserto quando os filhos de Israel entraram na terra e Jerusalém se tornou o lugar onde o nome de Deus se fez de uma forma especial? A partir daquele momento, Jerusalém se tornou um lugar onde a Páscoa era observada. Era um dia de preparação para a festa dos pães asmos. Muitas pessoas não sabem, mas você não come a Páscoa, a refeição da Páscoa na Páscoa. Você a come no primeiro dia dos pães asmos. Ou seja, a Páscoa é preparada para a festa dos pães asmos. E, portanto, tudo isso, como iremos ver nas próximas semanas, quando formos estudar os capítulos 26, 27 e 28, tudo vem dentro do contexto da Páscoa na festa dos pães asmos. Versículo 6. Então Yeshua havia deixado a Galileia. Ele havia viajado para Jerusalém, pois, como um judeu observador, ele tinha que estar lá para esta festa. Quando Yeshua chegou, observe o que diz. De acordo com a tradição, embora esteja escrita agora, sabemos disso de outro lugar na Bíblia. De acordo com os textos, Yeshua não ficou em Jerusalém, mas em algum lugar próximo, conforme diz a Escritura. Quando Yeshua chegou em Betânia, no Monte das Oliveiras, que é onde Betânia se localiza, e claro, o Monte das Oliveiras tem relações muito especiais com o Messias e sua obra. Então, quando Yeshua chegou em Betânia, na casa de Simão, o leproso, o nome Simão em hebraico é Shimon, e o fato dele ser chamado de leproso significa que ele havia sido leproso. Se ele ainda estivesse com a lepra, ele não poderia estar em casa, pois teria que ser banido para fora da cidade. Assim, ele havia sido curado, e é isso que importa. E a implicação é que, se ele foi curado, duas coisas se destacam. A primeira, sabemos que um dos sinais do Messias, de acordo com Isaías,
é que o Messias limparia as lepras, ou seja, ele curaria os leprosos. E agora Yeshua está lá comendo na casa de alguém, na casa de Shimon, que havia sido curado da lepra. Essa parte da passagem destaca muito quando uma pessoa judia compreende e sabe sobre o judaísmo e a revelação da Torá. Essa parte fala explicitamente, fortemente, claramente de seu chamado messiânico para curar os leprosos. E veja o que acontece. No meio de tudo isso, olhe no versículo 7. Nós lemos, e uma mulher se aproximou dele. Então vemos uma mulher. E sabemos que quando uma mulher toma a frente numa passagem, o contexto muda. Nesse caso, muda para o contexto de redenção. Agora, então, vamos entender por que o Messias morre, que é para o propósito de redenção. E a Páscoa é uma outra indicação de redenção. Repetindo o versículo 7, e uma mulher se aproximou dele com um alabastro. Um alabastro é um vaso que tem um unguento. E olhe no meio do versículo 7, que era muito caro, e ela derramou sobre sua cabeça quando ele se encontrava reclinado. Aqui, novamente reclinado, é uma indicação da Páscoa. Quando você come a refeição da Páscoa no primeiro dia dos pães asmos, uma exigência bíblica é que você participe reclinando-se. Então esta é uma outra indicação dentro dos textos de que o Messias havia sido ungido com este óleo muito especial, esse unguento de perfume. Ele foi ungido com o quê? Com aquele que foi enviado para fazer a Páscoa. Não para guardar a Páscoa como os filhos de Israel guardaram, mas para se tornar a Páscoa, para ser o Cordeiro da Páscoa. Ele foi ungido. E nós veremos no momento que ele vai nos dizer que ele foi ungido para o sepultamento. Por quê? O que vem à sua cabeça quando falamos sobre a Páscoa? A morte. Sim, ele vai morrer. Agora aprenda uma verdade bíblica muito importante. Esta mulher, e vamos ver isso no final desta passagem, esta mulher era a única que sabia que ele ia morrer. Nenhum dos discípulos sabia disso, ou até aceitaria isso. Nem agiu ou se comportou como se soubesse. Somente ela sabia. Ninguém sabia, mesmo embora o Messias tivesse dito a eles várias vezes que ele iria ressuscitar dos mortos no terceiro dia, depois de ser crucificado. Ninguém pensava sobre a ressurreição. O que entendemos sobre isso? Ninguém estava pensando sobre o reino. Eles não estavam preocupados com o reino. Mas então esta mulher vem e o unge. E veja o que acontece depois. Vamos ler de novo. E ela veio com este unguento, ou perfume, muito caro nesse frasco de alabastro, e o derramou sobre sua cabeça quando ele se encontrava reclinado. Versículo 8. Mas veja, quando os discípulos viram isso, eles ficaram. E a palavra usada aqui é indignados, nervosos, chateados com isso. Continuando o versículo 8. E eles perguntaram, para que este desperdício? Porque eles falaram que era um desperdício, um prejuízo pegarem esse perfume que era tão caro e o colocarem sobre ele. É um desperdício, um prejuízo fazer isso. Por quê? Versículo 9. Pois este perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Pensando assim, eles poderiam ter vendido o perfume muito caro e poderiam então dar os rendimentos aos pobres. Era assim que eles pensavam. Olhe agora no versículo 10. Mas como Yeshua percebia? Ele sabia que eles tinham esses pensamentos. E o que isso mostrava? Ao invés de se preocuparem com a redenção, ao invés de estarem preocupados com o que o Messias havia ensinado a eles, como ele os havia preparado sobre o significado de ir a Jerusalém este ano, ao invés de pensarem sobre essas coisas, sobre o que estavam preocupados? Com dinheiro. Eles estavam pensando em dinheiro. E claro, eles disfarçavam isso, o que também vemos em outro evangelho. Eles disfarçaram isso com o suposto desejo de dar este dinheiro aos pobres. Mas como Yeshua sabia disso, disse-lhes,
Por quê? Em outras palavras, por qual razão? Por qual razão vocês estão amolando essa mulher? Observe que ele diz especificamente, essa mulher. Ele está enfatizando essa mulher. E veremos o motivo daqui a pouco. Então, por que vocês estão amolando essa mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer. É vital que você perceba isso. Ela entendeu a declaração de Yeshua. Ela sabia que ele era o Cordeiro de Deus e que ele ia morrer na Páscoa. E ela reagiu a isso, pois quando nós entendemos a verdade e temos fé, ela se manifestará por si só pelas boas ações. Observe o que ele diz, pois ela praticou uma boa ação para comigo. Esse é todo o efeito de saber a verdade de Deus, de ouvir as palavras de Yeshua e de reagir de forma correta. Assim, ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Agora ele vai falar sobre os pobres. Ele diz, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Qual é a mensagem aqui? Yeshua, de novo, está compartilhando com seus discípulos, está dando indicações. Ele está chegando ao final de seu ministério. Ele vai morrer. Sim, no terceiro dia, ele ressuscitará. Mas pouco depois, 40 dias depois, ele vai subir e vai deixá-los. Portanto, ele está chegando ao final daquilo que seu Pai do céu havia mandado o Filho unigênito de Deus realizar neste mundo. E o que era isso? Fazer o trabalho da redenção e pagar o preço por isso. E compreenda que o significado da Páscoa está no sangue do Cordeiro. E é por isso que é tão importante que destaquemos o sangue do Messias, aquilo que foi dado para que uma aliança. Que aliança? Que uma nova aliança pudesse ser ratificada, pudesse ser colocada em prática. E sabemos bem, pois já falamos muito que esta nova aliança é uma aliança de perdão. Ou Deus, de forma corajosa e maravilhosa, proclama que Ele não mais vai se lembrar de nossos pecados. É por isso que cada um de nós, que somos crentes, podemos confiar que nós estaremos no reino de Deus. Sabemos que vamos estar lá, não por nossas obras ou pela confirmação de nossas boas ações. Não é por elas que encontraremos a salvação. Elas não são mediadoras. Elas não têm um papel para conseguirmos a redenção. É tudo um presente gratuito, é a graça de Deus. É o que Ele fez por nós. Portanto, é que o seu sangue confirma essa nova aliança, que me dá absoluta certeza que eu estarei no reino de Deus, baseado no fato que Ele não se lembrará de nenhum de meus pecados. Então ele diz, vocês sempre terão os pobres consigo, mas vocês nem sempre terão a mim. Versículo 12. Pois ela derramou este unguento, este óleo, sobre o meu corpo. Ela o fez para meu sepultamento. Sabe, para mim, esse é um dos versículos mais importantes aqui. Ele diz, ela fez isso. Ela derramou este unguento sobre o meu corpo. E por que o corpo? Por que ele usa essa palavra? Sabemos que ela o derramou sobre a cabeça dele e também nos pés de outros. Mas aqui está a mensagem que ele diz mais tarde, quando fala sobre a ceia do Senhor. Ele pega o pão e diz, este é meu corpo, que é dado a vocês. A palavra corpo, ou soma em hebraico, aparece aqui como forma de enfatizar, pois Yeshua ia se dar totalmente, sem reter nada. É um sacrifício completo. Assim, lemos aqui, pois ela derramou este unguento sobre o meu corpo, para meu sepultamento. Ou seja, ela fez isso para meu sepultamento. Vejamos novamente, sepultamento significa que ele vai morrer. É por isso que ela fez assim. Ela sabe, ela compreende o que vai acontecer a ele nesta Páscoa.
Versículo 13, nosso último versículo. Em verdade, eu lhes digo que, onde o Evangelho, este Evangelho, for pregado em todo o mundo. Então veja, o que ele fez? Ele está amarrando sua morte e ressurreição àquela mensagem do Evangelho. E aqui, também a sua morte. E qual é a mensagem do Evangelho? É a boa nova sobre a redenção. E esta palavra, a propósito, como aparece em Isaías, em grego, é o termo bessorá. E a palavra bessorá se refere à carne. Deus visitou seu povo em carne, que foi o próprio corpo do Messias dado para que este evangelho pudesse se tornar realidade. Então Deus providenciou tudo. Ele se deu completamente. E é por isso que ele diz, em verdade eu lhes digo. E essa expressão é para enfatizar a importância do que ele vai dizer. Em verdade eu lhes digo que, onde o evangelho, este evangelho, for pregado em todo o mundo, deverá ser contado também que ela fez para lembrança dela. O que ele está querendo dizer aqui é que ela vai testemunhar em todo o mundo que ela veio e que ela tinha. O contexto é que esta mulher é também do Monte das Oliveiras, em Betânia. A propósito, Betânia é um termo que significa casa dos aflitos, daqueles que são muito pobres. Ou seja, é a palavra ani, que se junta a Bet, que significa casa. Bet Ani, casa dos pobres. Ela tinha esse unguento muito caro, talvez tudo que ela tivesse de valor, e ela estava querendo dá-lo em reconhecimento ao que o Messias ia fazer para ela e para todo o mundo. E é exatamente o que precisamos ser. Pessoas que queiram comprometer toda a nossa própria essência para Ele, para essa mensagem do Evangelho, para o serviço que vem do Evangelho. Precisamos estar envolvidos como ela estava nas coisas em que Deus diria: estas são bem feitas, estas são boas palavras, estas trazem glória a mim. Assim, deixe-me te perguntar, tudo isso te descreve? Você é alguém comprometido, comprometida com a mensagem do Evangelho, como a Bíblia revela? É com isso que um verdadeiro discípulo se compromete. Agora, vou parando por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.